Olá, hoje é quarta-feira, dia 20 de agosto. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, que é a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, esse é o nosso Jornal Diário Últimas Notícias. Na nossa conversa política de hoje, vamos voltar a falar do STF, mas de outras formas. Lembra daquele gesto obsceno que Moraes fez no jogo do Corinthians para a torcida? Teve um processo pois um juiz do Supremo não pode mostrar o dedo no meio para pessoas, né? E vou dizer uma coisa para vocês, Barroso, seu colega de colegiado, arquivou esse processo. Um amiguinho sempre ajuda o outro, né? Falando em ministro Barroso, pega só a sua calculadora e faça essa conta comigo. Foi encontrado um imóvel em nome dele, do Barroso, que custou 22 milhões e ele pagou à vista. Lembrando que o salário de um juiz é 46 mil e ele pagou 22 milhões por esse imóvel. Lá nos Estados Unidos. Ele também tá apertando, né? Um juiz ganha 46 mil reais por mês. Demoraria aí quase 50 meses para ele juntar essa grana. Isso se ele não gastasse nada. Nem com comida, nem com transporte, nem com água, luz, aluguel, nada. Uns 50 meses ele compraria essa casa de 22 milhões lá nos States, lá nos Estados Unidos. Seria um pouco mais de 4 anos de trabalho, né? Sem mexer no seu salário, como eu falei. E para comprar esse imóvel nos Estados Unidos, eu me pergunto, será que ele está preocupado com a lei Magnitsky? Será? Ou será que só eu acho estranho? Será que ele faz hora extra no STF? Ou sua esposa ganha absurdamente mais do que ele? Se o Brasil fosse um país minimamente tivesse afinidades que respeitassem as leis, um país com justiça séria, a situação seria outra. Eu te confesso, se formos cavar um pouquinho mais a fundo, acharíamos mais situações como essa. Eu só achei estranho essa informação e decidi compartilhar com vocês, pois na era da informação com a fibra ótica temos que ter todas as informações na palma da nossa mão. E quando um juiz que ganha 46 mil compra um imóvel de 22 milhões fora do Brasil, alguma coisa tem de errado. Ou ele faz hora extra, ou a mulher dele ganha mais, ou ele tem outros trabalhos que ganham mais de 46 mil reais por mês. Porque esse dinheiro aí é nosso, sabia? O dinheiro que é pago os juízes do STF, os ministros, é nosso. Nós nem votamos nesse pessoal. Nós votamos nos deputados e senadores para fiscalizar essas situações. Mas parece que eles têm medo de fiscalizar. Olha que a minha vontade é de pesquisar sobre todos eles. Será que todos eles, os ministros do STF, né? Será que eles têm poder e fariam malfeitorias? Ou eles teriam algumas coisas a esconder? Seria interessante a gente saber disso, né? Porque
existe uma lógica. Se você ganha 10 mil por mês, você não pode comprar uma casa de metade do que ele comprou, de 1 milhão. Ou você pode? Eu nunca vi investigações a juízes da Suprema Corte e que fossem adiante, pois eles é que são a força máxima da lei no país. E não cabem as mesmas sanções que cabem aos cidadãos, né? Eles são meio que intocáveis. Que coisa, né? Outra situação envolvendo os ministros aconteceu ontem. Nós falamos no jornal de ontem. Flávio Dino, outro amiguinho da corte, usou uma prerrogativa de uma lei antiga para gerar danos às empresas e entidades que ousarem aplicar a lei Magnitsky aqui a ministros da Suprema Corte. A outras pessoas pode ser, mas para ministros da Suprema Corte não cabe, como eu estou falando para vocês. Não sejamos hipócritas. Ele queria blindar Alexandre de Moraes. Dino implementou medidas para que as regras norte-americanas não se apliquem aqui no Brasil. E, na verdade, elas não se aplicam. Ele, Flávio Dino, quer impor sanções a qualquer instituição, a qualquer banco ancorado aqui no Brasil que usarem essas sanções norte-americanas. Como eu sempre digo, uma mão lava a outra. Mas o que ele não sabia é que a lei Magnitsky só se aplica na jurisdição norte-americana. Fora dali não se aplica. Mas as instituições brasileiras fazem operações bilionárias nos Estados Unidos. Então, será que eles vão arriscar bilhões em negócios para apenas salvar um ministro da forca? E lá na terra do Tio Sam as coisas funcionam diferentes. Como essas ações do ministro Flávio Dino, que vai prejudicar famílias que aguardavam reparações sobre a tragédia da barragem lá de Mariana. Flávio Dino quis usar artifícios e vai prejudicar, sim, famílias que que perderam tudo, que perderam familiares, porque se você perde um bem pessoal, mas quando você perde familiares, quando você perde documentos, faz de novo, mas familiares eles não voltam. E tem famílias esperando reparações sobre aquela tragédia da barragem de Mariana. E Flávio Dino interpretou essa mesma lei que foi usada para as reparações dessas famílias só para fazer lambança aqui e blindar o STF. Isso em razão de uma lei internacional, nem é daqui. Então, parabéns a você que votou no Flávio Dino lá quando ele foi governador, que ele embolsou os respiradores e que ele mesmo julgou, hein? Olha o Flávio Dino fazendo lambança novamente. Bom, falando em política internacional, presta atenção o que aconteceu na Argentina, nossa irmã na Argentina. A ex-presidente da Argentina presa por corrupção, Cristina Kirchner, aquela que Lula foi visitar na prisão domiciliar, está presa em casa, ela não devolveu a sua parte do roubo à justiça argentina. Porque lá eles cobram, né? Lá eles cobram. Aqui, vai saber, né? Então, o que a justiça argentina vai fazer com a irmã? Vai confiscar alguns bens dela até que seja pago a dívida do roubo que ela fez na Argentina. Lá a justiça funciona. Será que sim? Será que não? Por que no Brasil não se faz o mesmo?
Será que aqui todos roubam e todos saem ilesos? Será que todos têm o rabo preso? Eu nem falei, hoje eu ia falar das emendas que o nosso presidente liberou para o pessoal apoiar ele, mas eu acho que eu vou falar amanhã. Hoje eu vou falar então do roubo dos velhinhos do INSS, sabia? Mesmo sistema da Cristina lá na Argentina. Porque você sabia que a PGR arquivou o pedido de investigação contra Carlos Lupe? Carlos Lupe, o presidente da entidade que desviou 6 bilhões dos velhinhos e amiguinho de Lula, não vai mais ser investigado pela Procuradoria-Geral da República. É como eu sempre digo, não basta você ter dinheiro, você tem que ter uns amiguinhos do outro lado para lhe apoiar. E para fechar o bloco político de hoje, a deputada Érica Hilton, a mulher que tem um bigolim, é a vice-presidente da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados. Isso eu nem vou comentar, eu só vou passar para você essa informação, né? A mulher que pode ter câncer de próstata, é uma das únicas mulheres do mundo que pode ter câncer de próstata, é a Érica, né? Vai saber. Bom, pessoal, hoje eu falei demais, amanhã tem mais bloco Entendendo a Política aqui no Jornal Últimas Notícias. Vamos falar agora de esportes. Pessoal, e não poderíamos falar de outro assunto a não ser da decisão da vida colorada que acontecerá hoje à noite. Sim, terá participação de quem? Do colombiano Carbonero. Não, ele não será relacionado como titular. Eu acho que Roger não seria desrespeitoso a este ponto, né? Pois ele está voltando de lesão, mas ele será uma arma no banco, para entrar na segunda etapa e talvez fazer o crime, talvez decidir o jogo. E para o Inter, um gol leva a partida para os pênaltis. Pênalti é loteria. 2 gols ou mais já carimba o passaporte para as quartas de final da Libertadores 2025. A concentração colorada está sendo feita nesse momento no bairro Bela Vista. E ali pelas 19, 7 horas da noite, eles irão em direção ao Beira-Rio. Bom, Ruas de Fogo vai acontecer hoje, mas só que assim, dessa vez um pouco antes do que está acostumado a usar, né? Os fogos aí tem que ser usado antes. Pois a Conmebol não deixa fazer isso nas proximidades do estádio. Ficaria legal, né? Como sempre. Mas não, a Conmebol não permite. Então, o negócio é meter essas ruas de fogo um pouquinho antes. Bom, talvez o Inter sofra uma punição se tiver alguma coisa ali perto. Então, gurizada, você que está vendo, o meu jornal está em Porto Alegre City. Presta atenção, não joga foguete aí perto do Beira-Rio. Pode ocorrer uma punição com o Inter. Bom, deixa eu falar o que mais. Hoje vai ser às 9h30 no Internacional e o Internacional e Flamengo. E o Inter não deverá ter mudanças aí em relação à equipe que entrou em campo com o Flamengo lá no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. Bom, tem uma notícia meio triste para dar para os colorados. Provavelmente hoje será o último jogo de Vitão, pois o Manchester City está de olho no atleta. E vai ter hoje um olheiro lá dando uma olhada nesse zagueiro. Ele poderá ser negociado. Tá. E da parte gremista aí temos Marco Rocha, onde nós falamos que ele ia fazer os exames e estávamos vendo se ele foi aprovado ou não. Foi sim, foi aprovado. Como ele já vinha jogando no Palmeiras,
já no sábado ele estaria apto a entrar em campo. Só falta anunciar ele no bid, porque estar em condições, ele está. E Mano não tem nenhum lateral de origem, então falta só a inscrição do bid para ser o reforço contra o Ceará. E ainda hoje espera aí a rescisão do contrato de Arthur. Depois se dá seguimento às papeladas, mas primeiro precisa rescindir o seu contrato. Sim, há vários questionamentos sobre essa contratação. O primeiro deles é o salário. Sim, o salário dele vai ser o maior do elenco. E mesmo assim ele vai receber menos do que ele ganhava na Europa. Mas lá ele estava emprestado e jogava um pouco ficava no banco. Então ele vindo ao Brasil vai estar mais perto de sua família. Com seu nível técnico que indica que ele vai ser titular incontestável. Então irá jogar nos jogos aqui do Brasil. E visto que Carlos Ancelotti vai dar uma olhadinha nesses jogos aí, talvez aí, quem sabe, o Arthur quer beliscar uma seleção brasileira. Então, pra você ver que nem tudo na vida é dinheiro. Às vezes, prestígio, ficar perto da família, isso tudo pesa bastante na decisão do atleta, no psicológico do atleta. Amanhã voltaremos com o resultado da partida entre Inter e Flamengo aqui no Jornal Últimas Notícias. E a gente tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness é bem pertinho do Shopping La América e lá você encontra acessórios esportivos bem legais. Quer um moletom, quer uma camiseta daquelas com tecnologia? Luva, mordedor, o que você precisar você acha lá na Natal Fitness. Vai lá, dê uma conferida. Falando em conferida, você já tem algo para fazer nesse final de semana? Então vou te dar uma dica sensacional. A mateada em comemoração à 13ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência de Bento Gonçalves. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. Esse aqui é o comercial, né? Acontecerá no Vilarejo Anjos Unidos nesse domingo, dia 24 de agosto, das 14 às 18. E lá você, além de desfrutar de um belo cenário junto à natureza, poderá desfrutar de uma feira de artesanatos das entidades ali presentes, poderá fazer passeios de tuk-tuk, também haverá apresentações artísticas e terá, é claro, erva mate e água quente. Então se programem, venham fazer parte deste evento do Vilarejo Anjos Unidos, que fica na Rota Turística Caminhos de Pedra, antes da comunidade de São Pedro, aí bem em frente ao Moinho Bertarello. É muito fácil de achar. E a Prefeitura irá disponibilizar transportes de van para os integrantes das entidades. Então, convite feito para que seu final de semana seja bem divertido, diferente, e que você possa conhecer aí o lado dessa entidade Anjos Unidos aí, que é muito legal. A gente sempre está divulgando aqui, porque quando a ação ela é benéfica ao ser humano, quando a ação não requer nenhum benefício próprio, a gente divulga aqui e o homenzinho lá em cima ele dá aquela força, né? Bom,
Agora eu queria compartilhar, falando em coisas boas, eu queria compartilhar um vídeo com vocês sobre as obras emergenciais da Serra do Rio das Antas. Eu achei bem interessante esse vídeo aqui da Neovia e eu gostaria de compartilhar com vocês para vocês verem como está o andamento das obras na Serra do Rio das Antas, aí da Ponte Ernesto Dornelles em direção a Veranópolis. Dá uma olhada aí. Estamos concluindo o primeiro semestre de 2025 aqui na obra emergencial de Veranópolis, no quilômetro 189 da BR-470. Já finalizamos todas as microestacas e estacas raiz das duas cortinas atirantadas, que agora seguem em execução com armação, forma, concretagem e instalação dos tirantes. Também está em andamento o grampeamento do talude rochoso, com aplicação de geomanta e tela metálica de alta resistência para aumentar a proteção contra desprendimentos. Paralelamente, avançamos com os serviços de terraplenagem na área amontante, preparando o terreno para as próximas etapas da intervenção. Até o momento, já perfuramos mais de 42 quilômetros de chumbadores, tirantes e estacas, evidenciando o grande volume de trabalho envolvido nesta obra. Este esforço é resultado da dedicação da equipe Neovia junto à FG Moretti e ao DENIT, com foco em qualidade e agilidade para devolver segurança e trafegabilidade à rodovia. Bom, legal, né? Gostaram? Essas são as evoluções que estão acontecendo aí em direção à BR-470, em direção a Veranópolis, aí da Ponte Ernesto Dornelles, aqui de Bento, porque teve um desmoronamento severo. Então, precisa de um tempo aí bem legal para essa galera aí trabalhar e botar em dia essa via. Bom, eu quero falar agora. Eu sei que não é o bloco político, mas essa informação é de suma importância para toda a comunidade, pois a Câmara de Deputados deve votar hoje, se já não votou, quarta-feira, o projeto contra a adultização de crianças e adolescentes na internet. Esse projeto cria regras para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. O texto foi aprovado no Senado, ganhou força após esta semana e ter muitas denúncias de conteúdos que incentivavam a sexualização, o abuso de menores de idade, né? A proposta determina que plataformas digitais adotem o chamado dever de cuidado, que é um princípio jurídico que toma medidas para evitar danos a terceiros e permite responsabilizar pessoas e entidades por omissão. Empresas de tecnologia com produtos voltados à internet permitam que não possam ser manuseadas por menores, que essas empresas tenham mecanismos de prevenção contra a exploração, abuso sexual e outros riscos que incidem em o menor utilizar essas plataformas. Também deverão avaliar as situações de risco. Esse descumprimento pode levar à cadeia e multas altas. E para essa ação aí, fosse voltada hoje para a Câmara de Vereadores, teve que ser aprovada ontem, em votação simbólica sobre a urgência do caso, para que hoje haja já a tramitação do projeto. Bom, o que eu estou falando para vocês? Hoje vai ser votado esse projeto. Espero que ele não esconda nada em suas entrelinhas, que seja apenas para favorecer, para tirar as crianças e adolescentes dessa coisa diabólica que é a internet para crianças, você usar sexualidade para as crianças, você filmar a sua filha dançando até o chão. Talvez para você seja legal, mas isso chama pedófilos, tá? E eu acho que as plataformas têm que ter um cuidado com isso. Não tentar politizar essa ação.
Hoje eu já vi na Gaúcha um dos maiores apresentadores da Rádio Gaúcha. Me pareceu que ele politizou essa ação. E se é só isso, se fala só das crianças e dos adolescentes, eu acho que deve ser votada e aprovada por unanimidade. Não importa se você é direita ou esquerda, tá? Claro, se tiver outra coisa eu não sei, eu não vi esse projeto na íntegra, tá? Mas se a pessoa só usou essas crianças para politizar essa votação, eu acho que essa pessoa não tem escrúpulos. Porque tem crianças que quando crescerem, conforme elas vão crescendo, elas vão entendendo o que está acontecendo hoje na internet e se sexualizaram, elas podem ser traumatizadas, tá? E não tem quem tire esse trauma, tá? Bom, já falei demais, tomara que funcione, tomara que seja de benéfica essa ação dos políticos, que pensem um pouquinho, porque os políticos têm que pensar na gente. A gente é que vota neles. A gente é que bota eles lá no poder. Então eles têm que pensar na gente. Tá? Vamos a um pequeno comercial, mas rapidinho. Só vou dar uma respirada aí, é bem rapidinho, já volto. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações e Natal Fitness dando aquele apoio ao Jornal Últimas Notícias. Bom, deixa eu falar para vocês em relação a mais um golpe, mas esse quase se realizou. Só não se concretizou, pois houve uma rápida ação da Polícia Civil e da Brigada Militar por meio do 3º Batalhão de Policiamento em áreas turísticas. Eles evitaram esse golpe. Esse golpe foi uma tentativa de estelionato contra uma loja de materiais de construção aqui de Bento Gonçalves, da capital do vinho. Nessa ação foram detidos um homem de 49 anos, uma mulher de 22 anos e foi apreendido um adolescente de 17. Eles são suspeitos de integrar um esquema criminoso que já havia provocado um prejuízo de aproximadamente R$15 mil ao mesmo estabelecimento no último sábado. Olha, galera, dá um golpe, vai pra dar outro, hein? Dá uma rasteira, o cara nem se levanta, já dá outra. Segundo o proprietário dessa empresa, o golpe consistia em uso de um número de WhatsApp falso que se passava por uma empresa fictícia para solicitar materiais. As mercadorias eram entregues por motoristas terceirizados e sem pagamento. Bom, eles eram entregues em pontos previamente combinados. Deixa eu botar assim, ó, para vocês aqui, ó. Olha, se eu não me engano, aí foi aonde queimou aquelas casas em cima da via férrea, na mais conhecida Vila do Sapo, né? Pelo que me parece, olha, é aí. Mas assim, ó, o que eu tenho de informação é que foi na Rua Amazonas, lá no bairro Maria Gorete, sim. A entrega foi realizada e os responsáveis desapareceram com a carga. Desconfiado de uma segunda solicitação dos mesmos moldes, o empresário acionou forças policiais e durante as diligências um caminhão que fazia essa nova entrega foi monitorado até o endereço indicado. E na ocasião, do suspeito chegou a danificar o seu próprio celular e tentou fugir, mas acabou contido pelos policiais. Pouco depois, outro caminhão se aproximava do local, contratado aí pelo mesmo esquema fraudulento.
Então a polícia, com base nas informações coletadas, conseguiram localizar previamente o destino final dos materiais. Era um porão residencial. No momento da abordagem, 2 adultos foram flagrados monitorando a movimentação no local da receptação. Todos os envolvidos foram encaminhados para registro da ocorrência. Após os procedimentos legais, os adultos foram liberados e o adolescente, um adolescente de 17, ficou à disposição da justiça, estava esperando um familiar para poder liberá-lo. De acordo com o delegado Rodrigo Morales, titular da 2ª Delegacia de Polícia, o caso serve de alerta aos empresários da região. Da região não, do Brasil, do mundo, para que redobrem os cuidados com pedidos via WhatsApp, via aplicativos e mensagem. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Essa semana passada tive amigos meus que caíram num golpe também. Eles quebraram o veículo deles, bem próximo aqui a Bento Gonçalves, quebraram ali no barracão e ligaram para uma companhia de guincho. Essa companhia de guincho, ela fez uma cobrança para mandar o guincho lá para recolher o carro, já era depois da meia-noite, para recolher o carro e levar esse carro para uma oficina, para longe, porque estava no asfalto, né? E esse pessoal fez o Pix para a galera e não chegou esse guincho. E depois eles nem atendiam mais. Então, cuidado, golpes, eles vêm a todo instante. Você tem que ter muito cuidado. Mesmo os mais espertos, uma hora ou outra, vão cair porque os bandidos estão se aperfeiçoando cada vez mais. Bom, deixa eu tirar a minha imagem da frente. Onde é que está a minha imagem? Aqui, ó. Dá uma olhada aí o que é essa imagem. Essa imagem se trata de um mistério, pois esse não é um simples avião. É um avião usado por missões secretas da CIA norte-americana. Que pousou na tarde de ontem em Porto Alegre, no Salgado Filho. Tá aí ele no Salgado Filho. Mas o que chama a atenção é a natureza sigilosa dessa estadia. O Boeing C-32B aterrissou na capital gaúcha às 17h13. A aeronave é equipada com avançados sistemas de comunicação, sensores, capacidade de reabastecimento em pleno voo. Entendeu? Essa aeronave ela não precisa parar para abastecer. Ela pode abastecer em pleno voo. Essas características tornam o modelo apto a cumprir operações rápidas, discretas e de longo alcance em diferentes partes do mundo. O trajeto da aeronave começou no dia anterior, partindo de Nova Jersey, lá nos Estados Unidos, fazendo escalas em Tampa, na Flórida, e em San Juan, lá em Puerto Rico. Antes de chegar na capital gaúcha, ele fez todos esses destinos. Poucas horas após o pouso, ele pousou às 17h13, né? Às 20 horas, a aeronave decolou em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A aeronave é operada pelo Esquadrão de Operações Especiais da Força Aérea Americana. O C-32B é utilizado para transportar diplomatas, militares de elite e agentes da inteligência em missões de resposta rápida, enquanto o motivo da parada em Porto Alegre não foi totalmente esclarecido. Ele não foi esclarecido nem pelo governo dos Estados Unidos e nem pelas autoridades brasileiras, levantando especulações sobre a cooperação em segurança. Bom, a coleta de informações ou movimentação estratégica de pessoas não foi percebida. A ausência de informações oficiais, o caráter enigmático da missão, aumenta o interesse do público, né, a curiosidade sobre o que teria motivado a presença de um avião desses dos mais secretos da frota norte-americana em solo porto-alegrense.
Então, pessoal, até agora a informação que nós temos é que ele transportava diplomatas. Mas quer saber um segredo? Ninguém entrou ou saiu da aeronave enquanto ela estava em solo gaúcho. Essa é a informação que nós temos, tá? E por esse motivo, nos traz muita desconfiança o que esse avião esteve parado aí 3 horas, 2 horas em solo gaúcho. Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Ficamos por aqui com o Jornal Últimas Notícias de hoje. Hoje sim, extrapolamos no horário, mas voltaremos amanhã com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Até lá, pessoal. Tchau!